Bom dia, queridos alunos do nosso projeto Escola Integral. Hoje, devido aos festejos da Semana da Cultura, eu farei questão de apresentar aqui um dos nossos artistas aqui da cidade, Nelci Lima da Cruz, onde ele vai falar do nosso gênero literário cordel, ou simplesmente cordel, que é um gênero conhecido pelas suas rimas, originado de relatos orais, ou depoimentos até impressos, comuns e feitos com versos, sejam eles de 10, 8. Eu vou apresentar aqui para vocês. Aliás, Nelson, o senhor se apresente e dê uma explicação para nossos alunos aqui da cidade de Santa Luz. Bom dia a todos, um abraço a todos vocês, a todos os alunos também. Eu estou aqui para retratar um pouquinho sobre o que é a literatura do cordel e como também ela chegou aqui em Santa Luz. Então, o cordel originou-se de Portugal para aqui, mas ele já existia antes, para o Brasil, em 1850. Então, nós tivemos grandes poetas da literatura de cordel. Tivemos Leandro Gomes de Barro, foi o pioneiro, primeiro, faleceu em 1918. Aí veio Minervino Francisco Silva, aqui de Itabuna, Manuel de Almeida Filho, Rodolfo Cavalcante, baiano, foi muito meu amigo, foi meu mestre no cordel. Tivemos outros personagens fortes, João Martins de Ataíde, e na nova geração que tem cordelistas aqui, eu sendo, pode ser o primeiro que antes de mim não... Alguém escreveu assim de caneta, mas não publicou. Aí eu escrevi em 1978, com 22 anos de idade, eu fiz, mas não publiquei, que na época era difícil. Aí eu fiz. Quando morreu o Garrincha, aquele segunda jogador depois de Pelé, era ele, Manuel Francisco dos Santos Garrincha. Aí o que aconteceu? Aí eu fiz um cordel, Vida e Morte de Mané Garrincha, 1983, com Rodolfo Cavalcante. E aí de lá para cá são 300 e poucos cordéis, títulos diferentes. E na literatura também, histórica, eu escrevi Memória Histórica de Santa Luz, foi meu primeiro livro grande, com 100 e poucas páginas. Depois surgiram Caos de Santa Luz, Exemplos para a Humanidade, um mito chamado Luiz Gonzaga, Vida de um Mito, chamado Luiz Gonzaga, Santa Luz, Sua Gente, Sua História e Suas Curiosidades. Esses livros aí, eles não foram em cordel, são livros narrativos. Agora, a totalidade de livros grandes que eu tenho é em cordel. Os que não são em cordel se aproxima de 9 a 10. Aqui eu vou passar um cordel para vocês aqui, a maneira de escrever. E falando nos outros colegas, aí surgiu há pouco tempo Justino Nunes, Edisvane Nascimento, aqui de Santa Luz, Marlene Araújo. São os destaques aqui do cordel depois de mim, porque eu sou, pode ser o pioneiro, como sou também o pioneiro como historiador. Para falar tudo da história de Santa Luz, falo de outros fatos interessantes, como Lampião, Antônio Conselheiro, Padre Cícero, futebol, religião, o coronelismo, o cangaço em si, sendo que o pivô maior é a história de Santa Luz, como se fala também de Lampião e Luiz Gonzaga. Aí uma poesia sobre o aniversário de Santa Luz. Neste verso, leitores, faço a apresentação da festa de Santa Luz, cidade do meu sertão. Pelo seu aniversário,
de um povo extraordinário por sua emancipação. Foi em 18 de julho de 35 que Deus abençoou seu povo, dando para os filhos seus a real emancipação, trazendo para a região progresso, leitores meus. Aí é só Santa Luz. Tem outras coisas, nosso rico município, que tem a pedra e o sisal, sendo o sisal o mais fundamental. E aí vai prosseguindo, tem uma igreja de pedra, uma construção majestosa, nela vê o Filho de Deus e com sua mãe bondosa. Terra de Santa Luzia, Santa Luz, que cada dia tem coisas fabulosas. Então, vai seguindo assim, esse livro são 86 anos de emancipação política, e o que acontece? Eu tenho retratado todos os prefeitos de 35 a o atual. 35, aqui uma pincelada assim rápido, foi Ezequiel Cardoso da Costa, foi nomeado. Aí veio o Tonegueiro Falcão, a primeira eleição foi em 1936, aí em 1937 teve a ditadura de Getúlio Vargas, aí os prefeitos aqui foram nomeados: Joaquim Góes, Dr. Raimundo Bahia, João Ferreira Matos, João Baião de Souza. Uma curiosidade: só governou 16 dias por motivo da ditadura acabar, quando ele entrou com 16 dias, acabou a ditadura no país de Getúlio Vargas, que foi um golpe de Estado, ele criou um Estado novo. Aí voltou a ter eleição, a segunda em 47 foi Dr. Augusto, 50, Joaquim de Góes, Leitãozinho 54, 58, Dr. Augusto, Nilton 62, 66 Petúcio, 70 Irã, 72 Nelson, 76 Volteirão, 82 Antônio Carlos Dias, 88 Joelson, 92 Donga, 96 Joelson, 2000 Joelson, 2004 Júnior, 2008 Júnior, 2012 Senãozinho, 2016 Quitéria e agora Dr. Arismário. Então, dentro desse contexto aí da história, tem as curiosidades. Uma foi João Baião, 16 dias, Orlando Batista, em 83, foi prefeito por 33 dias. E o primeiro negro a ser prefeito foi o Dr. Arismário, porque teve Ezequiel Cardoso, mas ele não era propriamente negro, ele era meio cafuso. E a primeira mulher foi Quitéria, a ser prefeito do município de Santa Luz. E a primeira vereadora foi Cláudia Nora Cedrais, Dona Nozinha. A segunda foi Maria Mota Barreto de Vai da Pedra. Então são curiosidades. Nessa época que passou grandes personagens políticos, e o cordel assim, você vai escrevendo a história, uma história real, porque tem um cordel também criativo. Você pode criar a chegada do Satanás, que Deus o livre em Santa Luz, como tem a chegada do Lampião no Inferno. Então se cria ficção, que é até melhor de vender do que a literatura de cordel real. O pessoal gosta de piadas no cordel, é assim. Então, eu, de Garrincha, eu fiz assim. Neste momento, desejo fazer uma narração, falar de nosso Garrincha, foi um bicampeão. O craque das pernas tortas, que jogou na seleção. Em 1958, isso eu lhe digo com fé, juntou-se Mané Garrincha mais um Negrinho Pelé. Foram campeões do mundo que chegaram da Aulé. Então, cada um, eu faço um parecer. Eu escrevi Conselho de um Poeta. Estes versos são conselhos ao povo do mundo inteiro para que viva em união, amando um Pai verdadeiro. Versado por um poeta que é historiador brasileiro. Quem sabe viver a vida, não viva na embriaguez, porque quem bebe cachaça começa a primeira vez. Quando passa da segunda, termina sendo freguês. O cigarro é outro vício que o leitor deve deixar, pois é um monstro invisível que mata sem esperar.
todo fumante é sujeito por um câncer se acabar. Então eu não sou de... Eu gravo histórias e mais histórias, mas os livros, de cada um eu gravo 5, 6 versos. Mas aqueles que tem mais, vamos dizer que você escreve, mas tem um que tem mais fundamento do que outro. Então é isso, é um pouco da história de Cordel. Chegou aqui vendendo na feira da Luzeiro de São Paulo. Hoje eu sou até um representante da Luzeiro. Só que com a pandemia eles pararam, tem um ano e tanto. Eu distribuo cordel para várias regiões da Luzeiro. É um cordel de 32 páginas. E nós nordestinos aqui, geralmente é 8 e 16. Eu tenho de 20, agora mesmo de Santa Luz é 22 páginas, 86 anos. E a maioria dos meus é 12 e 8 páginas. Porque, segundo o Rodolfo, era melhor você ganhar mais dinheiro, que é pequenininho, não gasta muito para fazer a publicação, e o cara lê rápido. E um cordel muito grande, muita gente tem preguiça de ler, porque vai lendo e vai chegando poesia. Então é isso aí. Então eu represento aqui em Santa Luz, sou da Academia Brasileira, não é Academia Brasileira de Letras do Brasil, no cordel. Sou Ordem Brasileira de Literatura de Cordel, faço parte do Clube Baiano de Trova, em Salvador, e já visitei muito o Nordeste também visitando outros companheiros e fazendo entrevistas sobre Lampião, principalmente. Pois, abraço aqui o professor Jorge, é que eu, perdoe, que eu me passou o nome dele aqui, é mais Jorge. Jorge Conhecido, filho de Milton Evangelista, que foi telegrafista aqui nessa terra. É um pessoal que realmente tem nome, tem história em Santa Luz. O avô dele era Selvente, né? Era Na estação. na estação. Chamava ele, era de Antônio Servente, é isso. Teve Petu também, faz parte da história. O tio dele foi prefeito daqui de 67 a 70. Petronilho é Evangelista Santo dele. Também tem história, que é tio dele. Então eu abraço ao professor Jorge e todos os alunos e toda a cidade de Santa Luz, parabenizando pelos seus 86 anos de emancipação política. Certo? Um abraço a todos. É isso aí, meus queridos. Agradecer aqui a nosso grande artista aqui da cidade de Santa Luz, né? Como vocês viram, ele tem uma grande história aqui, faz parte da história de nossa terra, né? Declamou alguns poemas aqui de cordel, alguns muito engraçados, né? Por sinal. E por hoje vamos ficando por aqui, né? Desejo a todos um bom final de semana, né? Fiquem com Deus, se cuidem, porque nessa época de pandemia as coisas não estão muito fáceis, né? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.